Lucas, capítulo 17, no versículo 12. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Até aí. Bem brevemente, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me concedeu nesta semana, sobre limitações. Limitação é ausência de perfeição. Eu quero que vocês prestem atenção para nós diferenciarmos sobre limitação e sobre limites. Limitação é a ausência de perfeição, ou seja, é uma deficiência. Limites é demarcações, é restrições. Eu vou repetir só para você entender o que Deus quer falar com você. Limitação é a ausência de perfeição, é uma deficiência que a pessoa carrega, tem, adquire. Limite é uma demarcação, é uma restrição. Ouça isso. Obedecemos os limites impostos por Deus, só não fazemos da nossa limitação física. Eu vou esperar um pouquinho, deixa ele sentar aí. Já vai fazer quase um mês que esse relógio está aqui, o dono não aparece. Porventura ele está por aí? Limitação é ausência de perfeição. Limite é demarcação, é restrição. Obedecemos os limites impostos por Deus, só não fazemos da nossa limitação física, ou seja, não fazemos da nossa deficiência um instrumento para desistir, para parar, para abandonar aquilo que estamos fazendo, para desacreditar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu vim aqui nessa noite pedir a vocês: não pare, não desista, devido à sua deficiência. Não faça da sua deficiência um obstáculo para você desistir daquilo que Deus prometeu para você. Vou repetir. Não faça da sua deficiência um obstáculo, uma limitação para você não receber aquilo que Deus prometeu para você. Porque a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando o Senhor Ele te chamou, como está escrito em João, que o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos chamou, Ele já sabia da minha e da sua limitação. Ele já sabia da minha e da sua deficiência. E nem por isso Ele deixou de prometer como Ele prometeu para mim e para você.
Deus não viu a nossa deficiência como um obstáculo para a não realização daquilo que Ele prometeu. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar isso com você, que quando Deus te escolheu, Ele já sabia das suas qualidades, Ele já sabia também das suas deficiências, e nem por isso Ele vê como obstáculo para Ele cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Então pare de colocar como obstáculo aquilo que o próprio Deus não coloca. Pare de achar que a sua deficiência o impedirá de você concluir aquilo que Deus ordenou você fazer. Pare de achar que a sua deficiência é um instrumento para a sua derrota, para o seu fracasso, para a sua vergonha. Não, quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, o próprio Deus já sabia qual seria a minha, a sua deficiência, e mesmo assim, Ele diz para mim e para você, que nós seríamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo assim, Ele diz que somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Abaixa um pouco aqui, Gleiton. Para sempre. Então pare de ficar olhando para a sua deficiência. Agora, uma coisa você precisa olhar: para os limites que Deus impôs. Eu posso ter deficiência, mas eu não posso desrespeitar os limites que Deus colocou para mim e para você. Eu vou repetir. Eu posso ter deficiência. O que eu não posso fazer é ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Vou repetir de novo. Eu posso ter uma deficiência. O que eu não posso é ultrapassar o limite que Deus impôs para mim e para você. Isso eu não posso fazer. Quando o Senhor então te chamou, Ele sabia das suas limitações, e mesmo assim Ele não hesitou em te escolher, em te chamar para fazer a sua obra. Em Lucas capítulo 17, no versículo 11 em diante, a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jerusalém, está indo para Betânia. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Ele vai passar a noite em Betânia. A Bíblia diz que pela manhã, bem cedinho, a Bíblia diz que Jesus vai retornar à cidade. Preste atenção aqui em mim, depois você conversa, senão você não vai entender. Deus quer falar com você. Você que às vezes fica reclamando lá na sua casa, que as coisas não vão acontecer, porque você tem um dedo menor que o outro. Porque sua boca é grande demais. Porque a orelha é igual lá daquele elefantinho. Porque o nariz é igual ao do Pinóquio. E Deus está falando com você. Talvez a sua reclamação é porque você engordou demais, emagreceu demais. Talvez a sua reclamação é a roupa que você tem, que não é uma deficiência. Mas tem tantas coisas que nós colocamos como empecilho para Deus fazer aquilo que Ele prometeu, que eu fico aqui até sem palavras para dizer o tanto. A Bíblia diz então que Jesus estava em Jerusalém, Jesus vai para Betânia, e pela manhã, após Ele passar a noite ali, Ele vai voltar para a cidade. Então eu entendo que Ele está voltando para Jerusalém. Agora preste atenção, quando Jesus está entrando em Jerusalém, Ele está entrando montado jumentinho. E a multidão que vai ver, vai ovacionar Ele, dizendo que Ele é Hosana, Ele é o rei. A Bíblia diz que então que Ele vai para Betânia, Ele dorme, e pela manhã cedinho Ele sai novamente. E a Bíblia vai me dizer algo, que entre Jerusalém e Betânia não, estou errando aqui, peraí, deixa eu conferir aqui, deixa eu falar errado não, senão o povo depois aí me pega. Samaria, não Betânia, Samaria. Então entre Samaria e Jerusalém há um povoado. E a Bíblia diz que Jesus
passa, e passando, vai manifestar 10 leprosos. Quantos? 10 leprosos. A Bíblia diz que esses leprosos, por serem leprosos, eles apresentam uma deficiência. Mas essa deficiência não serviu como obstáculo para eles buscarem aquilo que eles precisavam. Embora eles tivessem que respeitar um limite, uma distância, porque essa enfermidade fazia com que eles se distanciassem das demais pessoas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus passa, entre nesse povoado, eles gritam. O que eles fazem? O que eles fazem? A sua limitação ou as suas limitações não impediram eles de gritarem. Porém, a Bíblia me mostra que eles respeitaram o limite. Estavam com deficiência, mas estavam respeitando o limite. Eu vou repetir: estavam com deficiência, a lepra, mas também estava respeitando o limite. A Bíblia diz que à distância eles gritaram. E o que eles gritaram? A Bíblia diz, e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Jesus, Mestre, tende piedade de nós. A Bíblia diz que ao vê-los ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Não precisou de Jesus tocar neles. Não precisou eles quebrarem os limites impostos pela lei. Não, eles obedeceram os limites, mas não permitiram que a sua deficiência impedisse eles de receber aquilo que eles queriam. Eu estou querendo dizer para você que a sua deficiência não tem o poder de impedir você de receber de Deus aquilo que você busca. Eu acho que vai ficar melhor assim. A sua deficiência vai impedir você de buscar aquilo que você precisa de Deus. Talvez você não está dando valor agora e nem está querendo entender aquilo que Deus está falando para você. Mas se você prestar atenção, essa deficiência que você fala que é um empecilho para Deus fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida, você vai ver que não é empecilho, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. A Bíblia diz que eram 10 pessoas, homens leprosos, todos eles com a mesma deficiência, porém respeitando o limite. O problema não está na deficiência, o problema está em respeitar o limite. Vou repetir. O problema não está na deficiência, o problema está em obedecer ao Senhor. Vou melhorar. O problema não está na sua deficiência, o problema está em respeitar e obedecer aquilo que o Senhor ordenou. A Bíblia diz que eles respeitaram, e respeitando, a Bíblia diz que eles vão receber aquilo que eles gritaram. Purifica no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor só diz: vá e mostra ao sacerdote. Por quê? Porque a lei pede para que o leproso se apresente ao sacerdote, e o sacerdote então o examine, e examinando, a Bíblia diz que se não haver nenhuma mais marca da lepra, ele pode voltar para a sociedade. Então a Bíblia diz que o Senhor diz: vá e mostra ao sacerdote. Quando o Senhor diz: vá e mostra ao sacerdote, a Bíblia diz que a cura já entra. A cura já entra. Eles não prestaram atenção, Natália. Eles respeitaram o limite da distância, e quando o Senhor disse: vai lá e mostra o sacerdote, eles não disseram assim: não, o Senhor precisa me tocar.
Não, Senhor, para aí, me abraça que eu vou ser curado. O Senhor disse, vá e mostra aos sacerdotes. Sabe o que aqueles 10 leprosos poderiam ter feito? Como nós mostraremos os sacerdotes se nós estamos indo leprosos? Entendeu não? Aqueles homens conheciam da lei. Porque se eles não conhecessem, não manteria distância. Quando Jesus diz, vai e mostra ao sacerdote, eles poderiam ter feito como você. Você que é incrédulo. Mas eu não vou não, aí. Ele nem tocou em mim. Eu não vou lá naquele emprego não, vou mudar. Eu não vou lá naquele emprego não, porque o pastor Luiz nem tocou na minha cabeça. Eu não vou fazer aquele negócio não, porque Deus não usou o pastor Luiz para fazer. A Bíblia diz que eles ouviram. E ouvindo, o que eles fizeram? Obedeceram. Obedeceu o quê? Aquilo que Jesus falou. Vá e mostra. Indo pelo caminho, a lepra começou a sair. Por que ela começou a sair? Porque o Senhor disse para eles mostrar ao sacerdote. Qualquer um poderia ver os leprosos, quem não poderia era o sacerdote. Não entenderam. O seu problema está relacionado com as pessoas e não com aquilo que Deus ordenou você fazer. O problema seu é esse. Porque pelo caminho eles poderiam encontrar muitas pessoas e andando pelo caminho estava sendo curado. Alguns iam dizer, uai, vocês estão indo aonde? Aí eles, nós vamos mostrar ao sacerdote, nós fomos curados. Aí um poderia dizer, uai, mas não, eu estou vendo um mancho aí. Mas a Bíblia diz que a ordem foi, mostra ao sacerdote. Mostra ao sacerdote. E eles foram mostrar o sacerdote. E a Bíblia diz que dos 10, só um voltou com gratidão. Esse é outro problema nosso. Fazemos das nossas limitações um obstáculo para Deus realizar aquilo que nós queremos. E quando Deus realiza aquilo que nós queremos, embora sejamos limitados, há uma ingratidão da nossa parte. A Bíblia diz que esse homem vem e vem agradecer o Senhor. E sabe o que me dói mais, pastor Tiago? Que o Senhor vai perguntar, cadê os demais? O Senhor não esquece de nenhum daqueles que um dia Ele realizou um milagre. E você ainda continua nessa ingratidão sua. Está achando que Deus não lembrou não? Deus lembra de tudo. De todo o milagre que Ele fez. E que Ele ainda há de fazer, Ele vai lembrar. Então aqueles homens não permitiram que as suas limitações fossem um empecilho para receber aquilo que eles queriam. O que eles queriam? A purificação. A Bíblia diz que havia um outro homem dentro da palavra do Senhor que tinha uma deficiência. Talvez por muitos não é considerado, mas quem é de pequena estatura se sente assim. A Bíblia diz que Zaqueu estava a trabalhar, quando ele ouve o alvoroço, que Jesus está passando em Jericó, o que ele vai fazer? Ele vai esquecer as suas limitações e vai atrás daquilo que ele quer ver. Não entenderam. Ei, ouviu falar que Jesus está passando, eu quero ver. Esquece a sua limitação, a sua deficiência e como o nosso linguajar, vai para cima. Vai com tudo. Ei, Zaqueu vai deixar o seu local de trabalho. Ele não cresceu, continuou do mesmo tamanho, com deficiência. E aqui eu quero acreditar uma deficiência emocional, por achar inferior aos demais por causa da sua estatura. Embora fosse ele um cara respeitado na área governamental. Estava trabalhando. Jesus está passando. Eu quero vê-lo. Esquece a sua limitação
e vai. Chegando, aquilo que ele havia esquecido agora quer manifestar, porque a multidão tomou conta. A sua deficiência está na estatura, a sua limitação está em ver. Então ele precisa de um lugar específico para ele poder realizar o seu sonho. Mas quando ele vê a multidão, ele não faz como você, ele não retrocede, ele não olha para trás. O que ele faz? Ele vai procurar um lugar para que ele possa realizar o desejo do seu coração. E a minha pergunta é: por que você está voltando para trás? Por que você está querendo desistir? Você havia esquecido a sua limitação, agora porque você chegou diante da multidão, de um novo obstáculo, você quer retroceder? Ei, meu lindo, não retroceda não. Não desista não, meu lindo. O que o Senhor quer é que você continue da mesma forma quando você ouviu falar que Jesus estava passando. E o que me agrada é que Jesus nunca vai deixar de passar, enquanto a igreja dele estiver aqui. Então ele está passando aqui hoje. E o primeiro deficiente aqui sou eu. Não falo corretamente, meu vocabulário é péssimo, e ainda usando aparelho, cuspo mais do que tudo. Ronco, tem alguém homem que ronca aí? Ronca, deficiência, tem mulher que nem aguenta. Né? Talvez um dedo meu é maior que o outro, hein? Já tomei gadernal, olha que deficiência mental, oh meu Deus. Mas quando eu ouvi a palavra que é Jesus, meu Deus, eu esqueci das minhas limitações e fui em direção a Ele. Estão entendendo? Está achando que o povo está meio dormindo aí atrás? Eu acho que lá atrás está muito escuro, não está não? Estão dormindo aí? Está não? Está não? Zaqueu vai, vê a multidão, e vendo a multidão, o que ele faz? Vai subir numa figueira, a figueira é brava ainda. Mas ele, obrigado, viu meu lindo? Deu uma despertada no povo ali, até os roncos parou. Zaqueu, quando ele sai do seu local de trabalho, o que ele quer fazer? Então o que eu entendo? Enquanto ele não vê Jesus, ele não sai dali. A multidão queria pará-lo, mas não parou. Agora ele vai subir numa figueira brava, cheio de espinho, meu Deus do céu. Mas ele não quer saber. Por que ele não quer saber? Porque o objetivo dele é ver Jesus. Vou perguntar, qual é o seu objetivo? E se você tem objetivo, por que você está parando? E se está parando por causa de uma deficiência, Ele está falando com você. Quando eu te escolhi, te chamei, te separei, eu já sabia de toda a sua deficiência. Eu só falei para você ir. Eu só ordenei, vai. Eu só ordenei, faça. Eu só ordenei, mais nada. E você não quer fazer aquilo que eu ordenei. Sabe por quê? Porque ao invés de você olhar para o seu objetivo que eu tracei para você, você está olhando para a sua deficiência. Pare de ficar olhando para a sua deficiência. Para. Só respeita o limite. A Bíblia diz que Zaqueu sobe. A multidão está em volta. Mas a Bíblia diz que Jesus vai olhar para quem? Para quem? Para quem, irmãos? E o que Zaqueu vai receber na Bíblia a gente não vê mais. Está todo mundo pedindo para Jesus ir na casa deles. Jesus vai dizer: Zaqueu, eu quero ir lá na sua casa. E você ainda está preocupado com a sua deficiência. Jesus está doido para dizer: eu estou doido para ir na sua casa. E você, mas a minha casa não tem reboco. O meu sofá está rasgado. Nossa, pai, se um homem de Deus vier aqui, vai sentar num buraco. Ah, não, chamar um homem de Deus aqui não. Chamar Jesus para vir aqui não, meu Deus. Vaza mais água dentro de casa do que fora. Ei,
O Senhor diz: Zaqueu, hoje, quero ir na sua casa. Vou perguntar, o Senhor perguntou a Zaqueu qual era a sua deficiência? Qual era o seu problema? Ele só diz: eu quero ir lá na sua casa hoje. A Bíblia diz que a multidão não deteve Jesus, ou seja, não impediu Jesus de ir à casa de Zaqueu. Jesus entrou, e entrando na casa de Zaqueu, o que ele vai fazer? Mudar a vida de Zaqueu. Agora eu vou perguntar, Zaqueu, Wesley, ele queria só ver Jesus, mais nada. Ele não queria conversar com Jesus, ele só queria ver. Então quando ele sobe na figueira, ele já tem o seu sonho realizado. Só, meu irmão, que aquele homem que tinha uma deficiência, ele não se limitou, através da sua deficiência, em querer realizar o seu sonho. Então quando eu não coloco limites sobre aquilo que eu quero diante da presença de Deus, Deus faz coisas maiores. Zaqueu não esperava aquilo que Jesus fez dentro da casa dele, nem com ele. Zaqueu só queria ver, mas o Senhor já tinha algo preparado para ele. Você não entendeu? Mesmo com essa sua deficiência, Jesus já tem algo preparado para você. Então não coloque a sua deficiência como um empecilho para Deus entrar na sua casa, mudar a sua vida e a vida da sua família. Pare com isso em nome de Jesus. É que eu moro no bairro não sei o que. O meu beco não é do Coité, é Coitó. Para com isso. Aí eu moro na Alamedas não sei o que. Para com isso, meu lindo. O Senhor não perguntou a Zaqueu aonde ele morava não. Por quê? Porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. Ele só queria ver se Zaqueu receberia na casa dele. Porque quem fez o convite foi Jesus. Diferente de nós: ô Jesus, entra aqui na minha casa. Ô Jesus, vem cá. Não, Zaqueu não pediu isso não. Ele só queria ver. E o Senhor disse: eu vou lá hoje. Ele não perguntou se a mulher arrumou casa. Porque eu sei que tem mulher aqui que não gosta de arrumar casa. Se o pastor chegar lá, parece que passou um furacão. Mas Jesus não está olhando isso não, meu lindo. Outras casas estão muito arrumadinhas, glória a Deus. Eu estou mostrando a você que o Senhor não perguntou para Zaqueu: Zaqueu, você limpou lá o cocô do cachorro? O xixi? Tem gente que desmarca uma visita porque não arrumou a casa. Visita de homem de Deus que pode ser usado por Deus para abençoar a sua vida. Mas por quê? Está focado nas limitações e não em Deus. Ele entra na casa de Zaqueu e muda a vida de Zaqueu. Quer que sua vida seja mudada? Para de colocar empecilho através da sua deficiência naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus que quis fazer na vida de Zaqueu. Zaqueu não pediu nada não, foi Deus que quis. Aí você está criando argumento onde não precisa ter. Se Ele está querendo ir na sua casa, então não tem empecilho. Amém ou não? Glória a Deus ou não? Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Como eu disse domingo, né? Deus não lembra só de quem está perto. Quem lembra de quem está perto é só o homem. Deus lembra de quem está perto e de quem está longe. Quando Ele chamou Zaqueu, Ele sabia quem estava chamando. Você não entendeu? Eu vou melhorar para você entender. Quando Ele te chamou, Ele sabia quem é que estava chamando, irmão. É por isso que você está aqui. Senão você não estaria aqui não. Agora deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você magrinho, gordinho, zaroi, não zaroi, barrigudo, não barrigudo, com dente ou sem dente, com uma mão grande, outra menor, um pé torto, outro não. Ei, Jesus não está olhando isso. Se está enxergando pouco como eu, enxergando muito, Ele não quer saber disso, Ele quer entrar lá. Ele não quer saber se seu carro é BMW, se seu carro é um Fusquinha, se não tem carro, se tem bicicleta, se tem velocidade. Não, Ele não quer saber, Ele quer ir lá. Ele quer ir lá. Ele não quer saber se o filho é cego, se a filha é cega. Não, não quer, Ele quer ir lá.
Ele está perguntando se o filho é desobediente, obediente. Ele disse: Zaqueu, convém hoje eu estar na sua casa, ficar lá na sua casa com você. Eu quero ir lá hoje, Zaqueu. Rapidinho ele desceu e foi. Eu fico imaginando Zaqueu, desse tamanhozinho, não sei qual era o tamanho de Jesus homem, mas suponhamos que ele é grandinho. Porque como Deus não tem ninguém maior. Nossa, Pai, meu Deus do céu. Meu Pai. Como Jesus homem, eu não sei o tamanho dele, mas como Deus, pastor Tiago, não tem ninguém igual a ele. Mas vamos imaginar que Jesus homem era do tamanho do Enilton. E Zaqueu do tamanho do Taí. Eu estou falando isso aqui porque eles brincam entre eles, fez até um videozinho. Tá? Suponhamos, Zaqueu. Quando Jesus passa, ele não olhou para o tamanho. O que ele olhou? Para aquilo que ele queria. Vou perguntar: o que você quer? Para a gente ir embora. O que você quer? O que você almeja de Deus? Esquece: pastor, eu não sei orar. Pastor, eu não sei falar. Não, esquece isso. Esquece a sua deficiência. Pastor, eu não orei hoje, eu não jejuei hoje. Não, pastor, eu falei palavrão. Não, pastor, eu não mudei. Não, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando o que você quer de Deus. Zaqueu queria ver, e você quer o quê? Você quer ver Jesus? Você quer que Jesus entre na sua casa? Você quer que Jesus muda tudo na sua casa? Mas esquece a sua deficiência. Deixa Jesus entrar como Ele quer entrar. Feche os olhos, quero orar por vocês. Quando eu comecei a mensagem, falando da parte da figueira. Porque era uma mensagem também que eu estava preparando para trazer para a igreja. A Bíblia diz que Jesus sai de Jerusalém, vai para Betânia, e pela manhã ele volta para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai ter fome. Pode ser que Jesus, homem, pela manhã não tomou um café bacana, ou estava de jejum e deu fome. A Bíblia diz que ele vai avistar uma figueira de longe. Quando ele se aproxima da figueira, o que ele observa? Que tem muitas folhas, mas que não tem fruto nenhum. O que eu entendo? Eu entendo que aquela figueira fazia de tudo para se mostrar, porém não tinha nada para oferecer. Nossa, Pai. A figueira fazia de tudo para se mostrar, mas não tinha nada para oferecer ao Senhor. A minha pergunta é: o que você tem para oferecer ao Senhor hoje? Porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou na figueira, ele não viu frutos, mas as folhas eram belas. Sabia que tem muita gente aparecendo, mas não tem nada para oferecer para Jesus? Tem muita gente se destacando, mas quando Jesus chega não tem fruto nenhum. A Bíblia diz que quando o Senhor chega e vê que não tem fruto, Ele diz: seca, amaldiçoou. A figueira poderia argumentar: mas não é época de dar fruto. É uma injustiça do Senhor. Só que a Bíblia diz que o Senhor sonda o meu e o seu coração. Então o Senhor já sabia qual era o interesse daquela figueira. O interesse dela era só mostrar que ela era uma figueira, mas o que o Senhor queria era fruto. Não entendeu? Talvez você está querendo externamente mostrar aquilo que você não é. Você precisa reconhecer quem é você, seja deficiente ou não, seja qualquer deficiência que você tem. O que o Senhor quer quando Ele chegar perto de você é que Ele encontre o fruto que Ele precisa naquele momento. A figueira não tinha figo, e o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Não é noite de maldição, é noite de bênção. Mas você precisa reconhecer, irmão, que o Senhor não quer que você apareça externamente.
Ele quer que quando Ele chegar perto de você, você tenha fruto para dar a Ele. Pai, nesta noite, eu oro. Eu clamo ao Senhor por cada vida aqui presente, por esses que estão conosco online. Eu peço ao Senhor, Pai, porque de mim mesmo não posso fazer nada. A Tua palavra diz que a vara de si mesmo não produz nada. O Senhor também diz que se do alto não for concedido, nada vai acontecer. Somos sim, Deus, deficientes em algumas áreas. Mas nós, creio, não fazemos da nossa deficiência um obstáculo para o Senhor concretizar aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas se há alguém aqui assim nessa noite, Deus, eu peço ao Senhor a Tua misericórdia. E peço ao Senhor também o Teu agir, pelo Teu Espírito na vida dessa pessoa. Pode ser um trauma emocional. Pode ser algo que não ocorreu agora, ocorreu há tempos atrás. Pode ser que ocorreu hoje. Oh Deus, não importa qual é a deficiência. Não importa qual é a limitação, seja ela física, emocional, seja ela espiritual, não importa. Por quê? Porque eu estou clamando um Deus que escolheu, chamou, separou, ungiu, sabendo como nós seríamos. Então nesta noite, Deus, reconhecendo quem eu sou e quem nós somos, eu clamo ao Senhor pela Tua ajuda. Eu clamo ao Senhor nessa noite, Deus, porque talvez eu tenha pessoas aqui como aquele homem que viu seu filho endemoniado e vendo os discípulos não operando milagre, ele vê o Senhor Jesus e diz: Senhor, me ajuda, a minha fé é pequena. Talvez a deficiência de muitos aqui está em acreditar naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor falou, principalmente quando vem as adversidades. A adversidade daquele homem era ver o filho endemoniado. Mas quando aquele homem pediu ajuda ao Senhor, o Senhor expulsou aquele demônio. Senhor, eu peço o Senhor ajuda nessa noite. Por mim, para mim e para este povo. Precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Precisamos de Ti nesta noite mais uma vez, Deus. Porque se o Senhor não estender o braço forte do Senhor e não nos segurar, Senhor, nós não conseguiremos. Mas se o Senhor estender a Sua mão e nos segurar, Senhor, nós conseguiremos. Eu oro clamando ao Senhor, Pai. Zaqueu não clamou ao Senhor. Zaqueu só quis ver ao Senhor, e o Senhor entrou na casa dele. Nós nesta noite estamos clamando ao Senhor. A Tua palavra diz que um cego à beira do caminho, ouvindo falar que o Senhor estava passando, ele gritou: Mestre, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que o Senhor ouve. Oh Deus, aquele homem tinha uma deficiência, estava na sua visão, ele não enxergava, mas ele podia falar. Só o Senhor sabe a deficiência de cada um aqui, mas o Senhor sabe também aonde não há deficiência. E aonde não há deficiência, eu peço ao Senhor, Deus, faça ele clamar ao Senhor aqui nessa noite. Pai, porque quando eu clamo ao Senhor, como aquele homem cego clamou, o que eu recebo do Senhor é a cura. O que eu recebo do Senhor é um milagre. Ei, se você quer um milagre na sua vida, é hora de você clamar, sem ficar olhando para a sua deficiência. Essa dor que você sente não é maior do que o Deus que você pode clamar. Esse problema que você está passando não é maior do que o Deus que você veio buscar. Ei, é uma noite onde Deus quer realizar aquilo que você não pode fazer, mas Ele pede: deixe a sua deficiência de lado e olhe para mim, porque somente eu posso realizar aquilo que você está pedindo. Só Deus pode curar você dessa enxaqueca horrível. Só Deus pode tirar você dessa depressão.
Só Deus pode tirar de você essa síndrome do pânico. Só Deus pode gerar em você esse perdão. Só Deus pode mudar a sua vida. É hora de nós, como igreja, clamar ao Senhor. Querido, o Senhor não está fazendo conosco como fez com Zaqueu. Eu quero ir na sua casa. Não, nós estamos numa igreja, reunidos em um único nome para clamar ao Senhor. Então é hora de clamar. É hora de pedir, é hora de buscar, meu lindo. Zaqueu buscou ver o Senhor e viu. Os leprosos buscaram a cura e foram curados. Aquele cego gritou e recebeu a cura do Senhor. Só falta você. Só falta você. Tira a deficiência aí. A primeira deficiência que você tem que tirar é essa legalidade que você dá para o inimigo para falar que você não consegue, que você não tem jeito, que não vai acontecer. É o inimigo que está falando isso, não é Deus. Tire da sua mente essas palavras e escute a palavra de Deus na sua vida. Deixa Deus te usar para restituir milhares de pessoas a alegria, o gozo, a paz, o prazer. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esse povo. Oro por mim também. Teremai que as Neremandara ribiri hamahai indereha. Soremanchu giagaya suya kiai. Surimiakan turimiakai. Doremon jurigiagaya surya galagaya gandoro manayagai. Hiagai sonde mancho giandagai. Ribiribaya surya kiamanai derebende bianegaya subia derimeakai arabagaya surya kai. Mais uma vez, diz o Senhor para minha esposa, mais uma vez. Diriminigiagaya surya gai. A primeira vez, o inimigo tentou colocar um tumor, requemelevaya surya. E eu, Senhor, remandagaia surya kiai, a curei. Shogamanchondagai. Dirimiagai. Hoje, Ele trouxe sobre a sua vida uma hemorragia. Que não é hemorragia de ciclo menstrual. São rompimentos. De que me acai. Torei ribiribabas turimicalamakai agai. Remanduiagai asuriagai aragan turiagai. Diz o Senhor, hoje, erei miakai asuriagai. Elimino, derei riagai do teu corpo. Shoikondai asui, dirimiakai asui andai. Essa enfermidade. Rokomai aqui amanagai, que entrou, remenegai, por um alimento, deremanagai asuri aqui amanagai, consagrado, dereribiriakai que amai, espírito de inveja, deremanagai, de ciúmes, deremanagai, hoje, eu, Senhor, opero um milagre da cura, da cura, da cura, da cura, da cura, da cura, da cura. Eu, Senhor, levanto, requei que amaia suryagai, homens e mulheres, para intercederem em seu favor. Cuidado, lembra? Quando eu, Senhor, disse para você que aquela que há de trair está perto, lembra? Lembra?
está no olhar. Está no olhar. Está no olhar. Está no olhar. Em gestos pequenos. É uma coisa na frente, outra atrás. Eu, Senhor, te guardo, te protejo, te livro. Aí, Arribiakai, Oramandagai, Assuriagai, Daramancho Riagai. Eu não quero que ninguém tome dor da pastora. Não entra em batalha que não é suas. Shemai Kimaias Uriagai.